convite de Jesus, vem todos os povos, de todos os cantos da terra, vinde viver eternamente. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso estudo, à nossa página, como também no nosso canal no YouTube. Olha só, essas mensagens é para quem tem sede de aprender, para quem quer crescer na vida. Existe uma fonte de águas viva, que por onde essa água passar, tudo que era morto tornar-se-á vivo, tudo que era morto voltará a viver. Essa fonte é a revelação de Deus através da sua palavra. E alguém só pode ter o fruto dessa fonte se ele se aprofundar no conhecimento. E para isso exige vontade, exige querer. Por isso eu convido você a estar conosco. Nós vamos estar colocando as mensagens através de temas para facilitar a sua compreensão. E nós vamos estar falando nesse vídeo a respeito do deserto. O deserto que é temido para muitas pessoas, para muitos crentes, porque o deserto para muitas pessoas são sinônimo de esterilidade, de escassez, de dificuldade. Mas você precisa entender que é necessário todo cristão, todo crente, toda pessoa que quer ser salva passar por deserto. Olha só, de cara para que nós entendamos a importância de um deserto. É natural que no deserto não se oferece condições de sobrevivência. Exatamente. Pois é exatamente aqui que tem o propósito de Deus. Porque uma vez que você está em um local, em um lugar, que não lhe oferece condições de sobrevivência, então você tem duas opções. Ou morrer naquele local, ou buscar a fonte da vida. Então, quando uma pessoa ela busca a fonte da vida, o deserto serve para mostrar que essa pessoa está apta, está preparada. Preparada para quê? Para viver sem o mundo, para viver sem o sistema, para não depender, porque ela agora está em Cristo, ela está na fonte da vida. Agora, ela está preparada para ser usada e ela vai dar fruto. Por quê? Porque ela está na fonte verdadeira, que não sofre oscilações, que nunca nega o seu fruto. Então o deserto, por essa e por outras razões, o deserto é necessário para todo cristão. Então, para que nós possamos entender a importância do deserto, nós sabemos que o povo de Deus, os nossos pais na fé, o povo da promessa, que esteve durante 430 anos debaixo da cobertura de Faraó, que tipifica o sistema, que não teme a Deus, que não respeita os valores de Deus, que maltrata, que oprime. Então o povo estava sendo oprimido lá naquela geração. Se você transferir para nossos dias, o povo de Deus também está oprimido. Por quê? Porque o estilo de vida de procurar ser verdadeiro, ser justo, ser sincero, muitas vezes, isso não é muito agradável para o sistema. Então, a condição para que o povo saísse de debaixo da autoridade do Faraó, primeiramente ouvir a Deus através de Moisés, e hoje através dos seus enviados, dos enviados de Deus, que pela graça de Deus eu sou um. Então, uma vez que o povo acreditou em Deus, que atravessou o mar, observe que também seria impossível aquele povo atravessar o mar. Mais uma vez que alguém ouve a voz de Deus e dá o primeiro passo em direção à direção que Deus quer, os obstáculos ficam inteiramente na responsabilidade de Deus. Por isso o mar se abriu. Conosco a mesma coisa. Uma vez que o mar se abriu, abriu-se caminho, e o caminho dava acesso a um deserto. Então o povo foi direto para o deserto. Mas uma vez que atravessou as fronteiras do Egito e do deserto, que era terra de ninguém, então obviamente terra de Deus, o povo estava inteiramente debaixo da responsabilidade de Deus. E isso acontece com todos os cristãos nos nossos dias. Eles têm um estilo de vida que muitas vezes eles não percebem que há desonestidade, que a maneira que ele adquire
os seus recursos, muitas vezes deixa rastro de dor e sofrimento, muitas vezes não é honesto. Então todas as pessoas que de fato se convertem, que de fato querem Deus, querem se converter, ao ir percebendo que no seu estilo de vida tem algo errado, tem lucros que não são justos, que não são honestos, que não são limpos, eles vão deixarem. E ao deixar, naturalmente, eles vão entrando em um deserto. Por quê? Porque agora ele está desconstruindo uma maneira, um estilo de vida, para começar a construir outro. Então, assim como o povo, ao atravessar o mar, entrou no deserto, então uma vez que eles estavam no deserto, mesmo não oferecendo a menor condições de um humano sobreviver, mas por eles estarem debaixo da responsabilidade de Deus, Deus assim, pela sua justiça, se tornava obrigatoriamente, pela sua justiça, prover para aquele povo, sustentar para aquele povo. É exatamente isto que acontece em nossos dias. Do mesmo jeito que Deus quis salvar aqueles das garras de Faraó naquele tempo, Ele quer salvar do mesmo jeito todos nós hoje, em qualquer geração, independente da época. Precisamos entender, porque aquele povo, os que não entenderam, ficaram rodando no deserto por 40 anos. E isso pode se repetir em nossas vidas. Isso se repete, com certeza, nas nossas vidas, nos nossos dias. Se nós não observar a vontade de Deus, o entendimento de Deus, nós vamos estar rodeando, tardando. Não é que Deus vai nos punir, nos castigar, porque nós não demos ouvido para Ele e vai deixar nós morrer no deserto. Não! Lembra que Jesus se definiu como um caminho. O caminho tem uma direção definida, está na direção certa. Então no caminho, naturalmente se alcança o destino. Então o que acontece é, por a pessoa não dar atenção, ela não observa, ela não consegue deixar o estilo de vida antigo, o estilo de vida do Egito, do sistema, do mundo. Então, assim sendo, ela nunca entra debaixo da responsabilidade de Deus. Então, quando ela entrar debaixo da responsabilidade de Deus, aí vamos para o deserto. Na medida que os obstáculos iria surgindo, como por exemplo, durante o dia, é insuportável uma pessoa sobreviver na temperatura de um deserto, mesmo que fosse uma pessoa adulta preparada. Lembrando que ali tinha crianças, ali tinha velhos, era quase 3 milhões de pessoas. Então, por elas estarem debaixo da responsabilidade de Deus, o Senhor Deus colocou o quê? Colocou uma nuvem para controlar a temperatura na medida certa que nós suportamos, porque foi Deus que nos criou. Como criou a nuvem, Ele tem todas as coisas no seu controle. A gente precisa entender isso. Mas Deus não usa as coisas de uma forma desordenada, de uma forma egoísta, de uma forma desonesta. Ele não manipula as coisas. Ele usa quando Deus disse que Ele tem todas as coisas ao controle, é para nos inspirar e para nos dar confiança. Que se for correto, se for justo, e quando uma pessoa anda por fé, está na dispensação de Deus, Deus usa sim qualquer parte da natureza que Ele mesmo criou para beneficiar aquela pessoa. Foi o que aconteceu com o povo no deserto. Quando o sol estava acima da capacidade do povo suportar, a nuvem veio. Se nós transferir para nossos dias, isso acontece demais conosco nos nossos dias. Dificuldade, provações que naturalmente nós não passaríamos. Mas todas as pessoas que estão em um deserto, se estiver no deserto pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos, então neste caso, essa pessoa, para ela escapar, ela tem que ser autossuficiente, porque Deus não terá responsabilidade com ela. Se ela entrou no deserto por causa de qualquer instinto natural, está em dificuldade ou deserto criado por ela própria,
Deus não terá responsabilidade para com ela. Ela tem que se virar para sair do deserto. Agora, se uma pessoa está em um deserto, resultante da direção de Deus, atitude correta que essa pessoa tomou, porque ela teme a Deus, ela entendeu e compreendeu que era a coisa mais correta, mais justa, mais honesta a fazer e fez. E o resultado é um deserto, pode ter certeza. O deserto vai servir para o teu crescimento. Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Então, era a nuvem, à noite a temperatura também estava acima da capacidade daquele povo suportar. Deus colocou uma tocha de fogo para aquecer na mesma proporção da capacidade. E cada dia, cada avanço tinha um novo desafio. Uma água amarga. Então aquela água amarga que não servia para matar a sede de ninguém, Moisés foi lá, tocou naquela água e a água ficou doce. É a água de Mara. Então ali no deserto nós sabemos que o povo passou 40 anos. Todos os dias caía maná do céu e eles comiam, para que nós possamos ir entendendo passo a passo. Aquele povo que saíram do deserto, no meio daquele povo havia desonestos, rebeldes, mentirosos, falsos, igualzinho hoje existe dentro das igrejas. Pode ter certeza que existe também? Então, através daquele povo, Deus queria criar um povo santo, desconstruindo hábitos errados, desonestos, comportamento, conduta desonestas, erradas, para que através daquele povo se tornasse um povo modelo. E para fazer isso, como é que aconteceria? O deserto é o lugar. Porque na medida que aquele povo iria se manifestando, os rebeldes, aqueles que geravam conflito, aqueles que se rebelavam, aqueles que agia de uma forma desonesta, eles iriam morrendo, eles iriam ficando no deserto, e com isso fazia com que aquele povo se tornasse um povo melhor. É aquilo que Jesus falou a respeito da árvore. Quando se corta um galho que não dá fruto, um galho podre, naturalmente a sua árvore torna-se melhor. Nós sabemos que Jesus comparou muitas vezes Israel como a árvore, como a figueira verdadeira, que hoje também a igreja, o mesmo símbolo que se aplica a Israel, se aplica também à igreja. Então, se naquele tempo um dos propósitos era fazer essa filtragem, esse melhoramento, se era assim naquela época, hoje também. Quando se corta um galho que não dá fruto, um galho podre, naturalmente a sua árvore torna-se melhor. Nós sabemos que Jesus comparou muitas vezes Israel como a árvore, como a figueira verdadeira, que hoje também a igreja, o mesmo símbolo que se aplica a Israel, se aplica também à igreja. Então, se naquele tempo um dos propósitos era fazer essa filtragem, esse melhoramento, naquela época também, se era assim naquela época, hoje também, do mesmo jeito. Então, na medida que os problemas surgindo, haveria pressão. Se aquele povo alcançasse a terra prometida, aquele povo transferiu o Egito para a terra prometida. Então na terra prometida não tinha a paz que o Senhor Deus tinha prometido, que é o mesmo propósito. A original terra prometida é o governo de Jesus, o governo justo, é o milênio aqui na terra, aonde Jesus literalmente irá sentar no trono de Davi e fazer a maior limpeza que essa terra já viu de homens desonestos. Então nesse caminho vai acontecendo também essa filtragem, porque se esses homens que hoje são rebeldes, são blasfemos, são enfrentadores, mentirosos, falsos, desonestos, se eles atravessassem, ele transformaria o reino do Messias num angu, numa confusão infernal. Então o mesmo propósito, sendo que a Bíblia diz que o deserto e a história do povo do Egito é apenas sombra do original, porque nossa vida humana, ela é transitória, ela é passageira. Então vamos entendendo por etapa. E dentre os obstáculos, aconteceu novamente que o povo
tiveram sede, que é a maior necessidade da vida biológica, da vida humana. E muitos daquele povo deram pressão em Moisés. Chegaram a desejar o Egito. E nisto manifestaram, ou manifestou, o seu verdadeiro instinto. Então perceba, um dos propósitos do deserto é esse. No deserto se manifesta os que são de Deus, os que têm fé e os que não têm fé. Então, naquela circunstância que faltou água, Moisés se dirigiu a uma rocha. E ele, Moisés, tocou naquela rocha, e daquela rocha saiu água. A água supriu a necessidade de todas as pessoas. Então, vamos entender isso aqui. A Bíblia afirma, Paulo afirmou, que tanto aquela rocha, como todos os outros eventos e fenômenos que aconteceram antes, com o propósito de abençoar o povo, proteger o povo, era Cristo. Paulo falou isso em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, o verso 4. Como também Paulo falou em Efésios, capítulo 1 e o verso 10, que Cristo esteve na dispensação dos tempos. Ou seja, se ele esteve na nuvem, no fogo, na rocha, hoje ele está em nossas vidas. De qual maneira? Na maneira da nossa necessidade, para mostrar para nós, os que temem, que nós não estamos só, que o que falta é nós dar atenção, entender, compreender. Ele se transformou em uma nuvem lá, porque era a nuvem que era necessário para aquela situação. Depois em um fogo, porque o fogo era necessário. E a água, e a rocha, que dela saiu água. Veja só, é impossível uma rocha dar água. Rocha não dá água. Mas aquela rocha era Cristo, que dele saiu água para suprir a necessidade do povo. Primeiramente, porque mesmo sendo rebelde ou não, todas as pessoas que estavam ali estavam porque ouviram a voz de Deus e assim estavam debaixo da responsabilidade de Deus. Todo homem que ouve o Senhor Jesus, que acredita nele, e por causa da justiça do reino, por causa da justiça do evangelho, ele também entra em situação, pode ter certeza, que da maneira, na medida certa, da necessidade, Deus irá se manifestar. Então, aqui está a principal razão do deserto. Limpar, tirar, excluir aqueles que não são, e ao mesmo tempo, para que melhore, e ao mesmo tempo, os milagres que irão acontecendo, irão servindo de base, irão servindo de testemunho para aqueles que querem, para aqueles que estão em busca, consiga chegar a esse ponto, a esse nível, de entender que ele, Deus, está na dispensação dos tempos. Porém, mesmo ele estando na dispensação dos tempos e dos dias, as pessoas que vivem pelo seu próprio instinto, elas nunca irão desfrutar disto que eu estou falando. Pois a Bíblia afirma que o homem que teme ao Senhor, primeiramente, Salmo 1, o homem que teme ao Senhor não comunga com o sistema, com o mundo, com a desonestidade, com a injustiça. Aí continua dizendo, esse homem será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que também é uma tipologia de Cristo. E esse homem dá o seu fruto no tempo certo, na estação certa. Ou seja, quando uma pessoa ela é temente a Deus, ela não é apenas uma pessoa ouvinte do Evangelho, ela é praticante do Evangelho, o espírito dela, a mente dela se ajusta a compreender a voz de Deus, porque Deus o faz ela conhecer. Ela é conhecida de Deus e ela conhece a Deus. As configurações dela está compatível com as configurações do próprio Deus. Então, na medida que essa pessoa, ao seguir o caminho justo, atitude por atitude, se ela se encontrar em um deserto, essa pessoa, com o tempo, irá perder todo o medo, porque saberá
que ali Deus estará, ali Jesus estará. Com qual maneira que ele irá se manifestar? Ele não se limita a uma forma única. Ele esteve na dispensação do tempo e o deserto provou isto. Tornou-se pedra. Então aquela pedra é Cristo. Que naquele momento foi o instrumento, a figura usada para dela sair água. Rocha não dá água. Rocha não dá água. Para que nós entendamos que é mais negócio, o que nos importa é obedecer a Deus. E assim sendo, nós estamos em conexão com a fonte da vida. Se uma rocha deu água, o que falta mais? Nada poderá faltar. Na minha caminhada, se preciso for, na sua e de qualquer um que está no Senhor, se precisar novamente, literalmente, rocha da água, ela vai dar água. Mas Deus vai fazer aquilo que é preciso, na medida certa, na dose certa. E assim, as pessoas se libertam do estilo de vida do sistema. Ela não vai ter medo de ser honesto, ela não vai ter medo de ser justa, porque ela sabe que Deus, que é maior, que é grande, que é superior, não deixará essa pessoa sofrer. Toda a Bíblia fala isso. Não deixará essa pessoa desprovido, não deixará essa pessoa sem aquilo que ela precisa. Se isso não acontecer, o sistema faz chantagem. O mundo está no maligno. Muitas das pessoas que se dão bem no mundo, no sistema, é resultante de uma vida desonesta, tirar vantagem, tirar proveito, de uma forma muitas vezes desonesta. Só que elas não sabem que cada dor, cada sofrimento que ela causou, é uma semente que ela plantou, que não vem na mesma proporção, vem aumentado, a colheita, as dores e o sofrimento, para elas, nesta vida. E o pior, quando Jesus voltar, que sentar no trono de Davi, que começar a limpar esse mundo da sujeira dos homens, derrubando um por um das autoridades desonestas, expondo a sujeira de cada um indivíduo dessa terra, cada um na sua geração, de cada autoridade, de cada líder espiritual, de cada um. Então, quando aquelas pessoas que estiverem vivas na época de Jesus, aí elas irão ver o quanto elas perderam. Ao mesmo tempo, aí você virá que valeu a pena. Que valeu a pena, porque Jesus disse que quem tem sede de justiça seria saciado. Todo desejo puro, todo desejo honesto, todo desejo que você tem de fazer justiça, Jesus garantiu que você será saciado. Você será saciado. Quem partiu para o outro lado, com essa fonte, nessa fonte, no Espírito, como a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo, porque ele está selado para aquele dia, dia da promessa. Você dormiu com o Senhor, o Espírito que te mantém vivo, espiritualmente, ele andou contigo, você tem ele. Quando Jesus vier nas nuvens, com poder e grande glória, que todos os olhos verão, você ressuscitará. E você vai ser convidado por Cristo, na medida da tua justiça que tu viveu hoje, a governar com ele. E como se dá esse governo? Do mesmo jeito do governo de Davi, governo justo. E ele vai tomando as nações, vai ter resistência, vai. Mas nós estamos com os corpos glorificados. Nós estamos com o poder do universo, criador, superior, infinitamente maior. Nunca ouviu, nunca existiu, nem antes e nem haverá depois, tanta dor, tanto sofrimento. Não é que Jesus quer isso. Não. É porque os homens vão enfrentar o exército de Cristo. Chega ao ponto de falar 200 milhões de pessoas lá no Vale do Amagedon, no Vale de Josafá, para enfrentar Jesus e seus anjos e o seu exército, os seus santos. É loucura, irão morrer. A Bíblia afirma que o sangue dará na barriga dos cavalos, isso é literalmente. E é você que vai escolher estar do lado de Cristo ou estar do lado do sistema, do lado do mundo. E como é que você vai saber de qual lado você está? Como é que é o teu comportamento agora, a tua índole? Se assemelha ao mundo desonesto
Ou se assemelha ao caráter de Cristo, o viver de Cristo? Pois é. Em cada geração, há pessoas que vivem de um lado e outro de outro, e os que estão em Cristo serão ressuscitados. Então, eu irei ler aqui, em Coríntios capítulo 10, assim está escrito: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Ele diz que Paulo está falando também, em Efésios 1:10, que Deus esteve na dispensação dos dias, seguiu o povo lá e não parou. Aonde tem alguém que crê nele, que anda, de fato, pratica a sua palavra, ele segue e continua. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão por que ficaram prostrados no deserto. Às vezes, eu ouço mensagem de tamanha ignorância a respeito do caráter de Deus, que eu fico, é um absurdo. Essa frase, porque Deus não se agradará dele. Tem muitas pessoas, infelizmente, eu já vi pessoas pregando, que Deus às vezes não se agrada de uma pessoa e se agrada de outro. Que aquele que Deus se agrada, pronto, Deus está agradado. Que absurdo. Esse agrada ou não desagrada é resultante do comportamento, da atitude de cada um. Os rebeldes, aqueles que estavam sempre usando de circunstância para estimular o povo a voltar para o Egito, a colocar, a difamar as suas lideranças, coisas desse tipo. Então, por isso, Deus não se agradava deles. Não porque Deus escolheu por cara, não. E os que Deus agradavam, eram exatamente aqueles que era temente, era respeitoso, que estava sempre motivando positivamente. É só olhar para os espias na beira da terra prometida, dos 12 homens, cada um representante das suas tribos, 10 olharam para a terra e disseram: olha, os nossos inimigos são maiores do que nós diante deles somos como os gafanhotos. Enquanto que 2, Josué e Calebe, disseram: não, de fato, eles são maiores, eles têm mais armas do que nós, mas essa terra é nossa, Deus prometeu para nós. Não vamos ser covardes, não vamos ser rebeldes à palavra de Deus, vamos crer, porque Deus nos dará vitória. Aí olha, de quem Deus se agradou? De Calebe e de Josué. Então, o agrado de Deus não está relacionado à cara. O indivíduo foi, Deus escolheu ele. É desonesto, negligente, mentiroso, ou várias coisas, ou umas mais do que outra, mas Deus se agradou. Vai entender a Deus, né? Então Deus é um Deus desonesto. Aí aquele outro que é íntegro, que é puro, verdadeiro, se esforça, mas infelizmente tem que se conformar, porque Deus é Deus, Deus não se agradou de você, né? E vai questionar com Deus. Esse Deus é um Deus ditador. Essa conduta, esse comportamento, nem de longe se assemelha ao Deus da Bíblia, que é a justiça. O cetro do seu reino é um reino de justiça. Ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é íntegro. Se Deus exigisse, pedisse para que nós fosse íntegro, puro, verdadeiro, e ele não fosse, era o pior dos seres. Ele pede para que nós sejamos aquilo que ele é. Então um patrão tem uma empresa, e ele tem vários funcionários, e aí aquele patrão olhou para um: gostei da tua cara, vou te colocar como gerente. Aí coloca com o gerente, né? E os outros? Para aí, meu patrão, esse cidadão aqui chega sempre atrasado, esse cidadão aqui você não sabe, mas ele te difama quando você não está, até pega alguma coisa. Mas eu gostei dele. Você acha que essa empresa teria vida longa? É claro que não tem, porque essa atitude fazia com que todos os que são íntegro, honesto, pontual, se desestimulasse. Essa empresa viraria um angu. Se ela fosse grande, uma potência, era questão de dias para ela se destruir. Se uma empresa, um homem comum não faz isso, Deus faria? O homem pode até ser injusto, estou só usando uma ilustração
Deus jamais será assim, fará assim. Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. Você não conhece a Deus, amigo? Não. As pessoas que se dispõem a servir, Deus utilizará deles no momento certo, na medida que Deus precisa. Sim, aí sim. Mas o grupo de pessoas, e dentre tem os verdadeiros e os mentirosos, mas Deus usa quem Ele quer. Então, para que nós vamos ser verdadeiros? Para que nós vamos se esforçar a ser íntegro? Para quê? Se o critério que Deus usa não é por aí. Aí ele vai, vou me esforçar, ele vai se agradar logo daquele camarada lá. Não faz sentido eu me esforçar? Não faz sentido eu procurar fazer a coisa certa? Então esse céu seria um céu de bagunça? De desonestidade? Então, a descrição de Deus a respeito que a Bíblia fala é tudo uma farsa. Deus é verdadeiro, meu amigo. Quero convidar você, nos siga no nosso canal, no YouTube, como também na nossa página no Facebook. E nós vamos estar colocando esses temas dali das 6 horas em diante. Hora boa de você assistir. Compartilhe com seus amigos, vamos crescer na fé. Nós estamos falando a respeito da importância do deserto. Serve para filtrar, eliminar os galhos, as pessoas geradoras de conflito, de problema, e ao mesmo tempo levar a pessoa à independência, entender que Deus tem o universo em seu controle. Tá ok? Vem Deus.